A paz do Senhor, me chamo Pastor André Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e tô aqui mais uma vez para passar uma palavra de Deus para tua vida, amém? É, Assista até o final, porque se Deus quiser, se Deus permitir, no final do vídeo eu vou fazer uma oração pela tua vida. Se inscreve, dá o teu joinha, compartilha, porque para ajudar esse vídeo a ir mais longe, eu pretendo fazer o projeto Sol da Caridade, que vai ajudar pessoas carentes, amém? Aqui em Efésio 6, do 12 adiante, fala: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século, desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, isso que Deus falou é muito real. Quando nós estamos em luta, pela uma vida que está doente, quando nós estamos em luta pela uma vida que, quando a gente estamos em oração, em jejum, em consagração, nós estamos lutando por vidas, nós estamos lutando por almas. Olha, eu morava na casa do meu irmão junto com meu filho e eu vivia em lutas. Eu conheço o espírito da morte através de uma luta que eu lutei pela a minha sobrinha. Eu passei 3 dias de jejum de água e de comida por ela. Ela estava na UTI. E aí então eu conheci o espírito da morte através de lutar por ela. Porque depois que eu consegui vencer, que ela conseguiu sair do eu não, Deus através da minha vida, né? Ela conseguiu sair da UTI, o espírito da morte veio para cima de mim e queria me matar. E então eu lutei contra esse espírito da morte através de orações de líderes da igreja que eu congregava. Uma obreira me falou: Andréia, tem algo ruim perto de você. Então eu fui até a líder da igreja e pedi oração. E aí o espírito da morte se afastou de mim. Eu voltei para onde eu estava leve. E aí eu fui morar com meu irmão. E aí aconteceu que eu morando lá com meu irmão ia para uma casa de praia, para uma casa de piscina, com outro irmão meu e com outras pessoas, com familiares. E aí, na noite anterior, eu vi um homem de chapéu branco. E aí eu fiquei paralisada. Eu tava lá, me levantei bem devagarinho da rede, né? Pra o meu filho não acordar, porque quando eu me levantava, ele acordava. Então, quando eu me levantei, que eu levantei a cabeça assim, eu vi esse homem. E o meu íntimo, ele falou assim: pai, o que é isso? Deus me respondeu: é um Exu da desunião. Então eu já comecei a entrar em propósito e oração a minha família, pelo meu povo, para que não viesse se desunir, porque nós não tem pai nem tem mãe mais, nós só tem uns pelos outros. Depois eu lutei eu já vinha em luta lutei pelo Benhum, lutei pela a filha da Cláudia. Todos conseguiram vencer. O Benhum só tinha 5 dias de vida. Se o medicamento não servisse, ele morreria. Ele foi curado antes dos 5 dias. Ele saiu do hospital andando e ajudando a família a carregar as coisas que levou para a UTI. A filha da Cláudia tinha 3 anos também. Venceu, graças a Deus.
tinha Covid, tava com a garganta toda ferida, não tava conseguindo comer há dias. É, aí quando eu tava. Aí eu peguei e orei. Eu nunca tinha orado em língua tanto tempo como eu orei. Eu, Deus mandou me ajoelhar, eu me ajoelhei e eu comecei a falar em várias línguas. E comecei a falar em línguas, e muito tempo em línguas. E o meu irmão e a minha cunhada, eu tava falando assim, ela tá doida. O meu irmão falava, ela tá doida. A minha cunhada, ela tá manifestada. E eu falando em línguas. E eu conseguia interpretar tudo que eu falava. Gente, em uma semana, tudo que eu interpretei aconteceu. Eu arrumei o emprego, eu tava desempregada, arrumei o emprego. Vivendo às custas do meu irmão, meu filho também. Eu arrumei o emprego. No dia que eu arrumei um emprego, no outro dia eu aluguei um apartamento super confortável, super seguro. Na mesma semana eu saí do emprego, coloquei o meu próprio negócio. O que Deus me falava através da língua, quando eu falava em línguas, ele falava de paz, de prosperidade. Porque, gente, eu tava morando na casa do meu irmão. É incômodo. É incômodo tanto para eles quanto pra gente. Sabe? A gente gosta da nossa privacidade, das coisas do nosso jeito. E aí, quando eu tava no apartamento, Deus falou assim: você vai ser usada em libertação. Eis-me aqui, pai, mas eu tenho medo de ser usada em libertação, porque eu lutei pela minha sobrinha e o espírito da morte veio para mim. Se eu for libertar a pessoa e os espíritos da pessoa vinham para mim, sabe? Mas se o Senhor tá falando, é porque o Senhor já sabe que eu tô preparado, o Senhor me capacita e o Senhor vai me proteger. E eis-me aqui. E eu pensava que isso ia demorar. Quando foi no outro, Deus falou à noite, quando foi no outro dia, eu fui almoçar na casa desse mesmo irmão que eu morava, que meu irmão tinha me convidado para eu almoçar lá. Quando eu fui almoçar lá, aconteceu que tinha aconteceu que uma situação que eu precisei entrar na casa de uma pessoa que eu conhecia e a casa dessa pessoa estava empestada de encostos, de demônios. E a pessoa também estava cheia. E eu comecei a orar. E a pessoa estava chorando e tava num momento muito difícil da vida dela. E eu comecei a orar e eu fiz a oração de libertação. Eu fui usada em libertação nesse dia. E quando eu saí de lá, eu saí de lá sentindo que a casa estava limpa e que ela estava segura, que ela estava em paz. Então, gente, essas são as lutas que a gente que vive para Deus enfrenta, mas são lutas que dão medo, mas que é muito gratificante. O celular tá só travando, mas que é muito gratificante, gente.